Olá, eu sou a Cristiane Oliveira. Se você está chegando pela primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, bem-vinda. E para quem já está, obrigada, porque nós já estamos acompanhando e lendo juntos o livro incrível, né, do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Um compêndio assim milenar e do mais antigo tratado militar do mundo. E hoje eu trago o 8º capítulo da Arte das Mudanças, ou seja, já ultrapassamos a metade do livro e mais um pouquinho. Vamos lá então? Vem comigo. Bom, Sun Tzu diz: geralmente o comando dos exércitos cabe ao general, depois que o soberano lhe deu mandato para mobilizar o povo e recrutar as tropas. Vamos observar agora 9 variáveis. Vamos lá. Primeiro, você precisa conhecer o terreno. Se você estiver num lugar pantanoso, passivo de inundação, coberto de espessas florestas, cheios de desfiladeiros, inundados ou desertos e áridos, ou seja, em lugares que você não vai conseguir obter nenhum reforço com facilidade e onde você não vai ter nenhum apoio, né? Tenta sair o mais rápido possível dali. Procure se instalar, assim, instalar suas tropas num lugar espaçoso, grande, de onde possam se retirar facilmente e os teus aliados possam, sem nenhuma dificuldade, te encaminhar, né, ajuda providencial. Segundo, evite com extrema atenção ocupar em lugares isolados. Se a necessidade te obrigar, só permaneça o tempo necessário para você assim poder fugir, escapulir. Então, tome medidas eficazes rapidamente para sair de forma segura e ordenada. Bom, terceiro, se você estiver em algum lugar afastado ou de fontes, de riachos, né, onde dificilmente você vai encontrar alimentos e forragens, não demore para fugir. Antes de levantar acampamento, observe se o lugar que você escolheu está abrigado por alguma montanha que vai te colocar sem salvo das surpresas do inimigo. Verifique também todas as vias de acesso e se você vai ter necessidade ou facilidade para conseguir alimentos e outras provisões. Em caso positivo, não hesite em tomar posse do terreno. Quarto, se você estiver num campo de morte, busque o combate. Eu chamo esse lugar de campo de morte porque não há nenhum recurso, é onde tudo se definha e não pode vencer pela insalubridade do ar, onde as provisões acabam sem esperança de serem repostas, entendeu? E onde as doenças começam a se propagar pelo exército, trazendo grandes flagelos, sofrimentos, epidemias. Se por acaso você se encontrar nessa circunstância, por favor, né? Provoque o combate. E eu te asseguro que as suas tropas serão ousadas no combate. Sabe por quê? Morrer pela mão do inimigo vai parecer mais suave do que todos os males que estão atormentando o teu exército ali. Se por acaso o seu exército encontrasse em um lugar desagradável, cercado de desfiladeiros, onde o inimigo facilmente poderia colocar emboscada e onde seria difícil fugir em caso de perseguição, onde eles poderiam capturar os seus mantimentos, armar ciladas nos caminhos, então evite com cuidado atacar tal terreno. Mas se o inimigo te encurralar neste tipo de local, combata até a morte. Não se contente com uma pequena vantagem ou com meia vitória. Isso poderia ser uma manobra para te fulminar por completo. Permaneça de sobreaviso, mesmo depois de você obter aparentemente uma vitória completa. Sexto, mesmo sabendo que uma cidade, por menor que seja, está bem fortificada e tem alimentos em abundância, evite sitiá-la. Se você foi informado da situação somente depois do cerco, então não subestime em prosseguir. Corra o risco de ver todas as suas forças fracassarem contra essa praça. E você será constrangido, sabe, abandoná-la vergonhosamente, tá? Sétimo,
Não despreze nenhuma pequena vantagem que você possa obter de forma segura sem nenhuma perda. Essas pequenas vantagens, quando são negligenciadas, geram assim prejuízos irreparáveis. Oitavo, antes de você conseguir alguma vantagem, compare com o trabalho, as perdas humanas, a fadiga, as diminuições que ela vai poder ocasionar. Avalie se você vai poder conservá-la facilmente e só depois de muita atenção e de ponderar é que você deve decidir e aproveitar ou abandonar tal vantagem, guiando-se por uma sábia prudência. Nona e última. Nas ocasiões que forem assim necessárias de você tomar uma decisão, não espere as ordens do presidente, do governador. Se você tiver que desobedecer as ordens recebidas, não existe. Haja sem medo, porque a principal intenção deles, que te colocou ali, né, na frente do exército, é vencer o inimigo. Se ele tivesse previsto as circunstâncias em que você se encontra, certamente tomaria a decisão que você quer tomar. Essas são as 9 variáveis, sabe, com as novas circunstâncias principais que devem te induzir a mudar o comando e a posição do teu exército, né? Atacar, se defender, ou agir, ou permanecer em repouso. Um bom general jamais deve dizer: aconteça o que aconteceu, farei tal coisa. Irei lá, atacarei o inimigo, sitiarei tal praça. Somente as circunstâncias devem ditar a sua conduta. Você não deve se ater a um sistema geral e nem uma maneira única de mandar. Cada dia, cada circunstância, cada ocasião requer uma operação particular dos mesmos princípios. Os princípios são bons em si mesmos. Sua aplicação os torna-se frequentemente prejudiciais. O general deve conhecer a arte das mudanças, porque se ele se fixa no conhecimento vazio de certos princípios, em uma aplicação rotineira das regras das artes bélicas, se os seus métodos de comando são inflexíveis, se examina a situação com sistemas prévios, se toma suas resoluções de maneira mecânica, é indigno de comandar. O general é um homem que, pelo nível que ocupa, está acima de uma multidão de outros homens, então ele deve saber governar homens. É preciso que ele saiba conduzi-los e que ele esteja verdadeiramente acima deles, e não apenas por sua dignidade, mas pelo seu espírito, sua conduta, sua firmeza e sua coragem e suas virtudes. É preciso que ele saiba distinguir as vantagens verdadeiras das falsas, as perdas reais das aparentes, que saiba aplicar a arte da compensação e tirar partido de tudo. É preciso que ele saiba empregar corretamente certos artifícios para enganar o inimigo e se manter sempre alerta para não ser enganado. Um general não deve se deixar enganar por armadilhas que vão colocar. Ele deve decifrar todos os artifícios do inimigo, quaisquer que sejam. Mas nem por isso ele deve querer adivinhar, né? Ele deve se manter em prontidão, observar quando os inimigos chegam, as suas atitudes, as suas condutas para tirar conclusões. E procedendo assim, ele não corre o risco de ser enganado, traído, vitimado, né, com palpites precipitados. Se você não quiser ser esmagado pela quantidade de trabalhos e sofrimentos, prepare-se para o pior. Trabalhe sem cessar para prejudicar o inimigo. E você pode fazer isso de diferentes formas. Mas eis o que há de essencial nesse tópico. Faça de tudo para corromper os seus inimigos. Ofereça afeições, presentes. Não omita nada. Se preciso for, suborne. Coloque pessoas dignas no campo adversário para praticar ações vergonhosas, indignas, sabe? Ações das quais eles vão se envergonhar se eles forem descobertos. E não deixe de divulgar amplamente. Mantenha ligações secretas com os elementos mais corruptos do campo inimigo. Coloque eles para alcançar os seus fins e traga novos corrompidos. Contrarie o comando do inimigo, sabe? Provocando confusão,
cólera, sabe? Colocar que um fique contra o outro, que murmure contra os seus oficiais, jogue assim os oficiais subalternos contra os superiores, intercepte os alimentos e as munições, semeie entre eles, sabe, músicas sensuais para acabar com o coração deles. Mande mulheres para acabar de corrompê-los. Faça com que eles saiam quando eles deveriam estar acampados e que permaneçam tranquilos quando eles deveriam estar enlouquecidos para atacar. Dissemine a todo tempo alarmes falsos e falsos avisos. Conquiste para a tua causa os governadores das províncias inimigas e aliadas. Isso é o que você precisa fazer se você quer enganá-los, usando habilidades e astúcia. Uau! Os generais que brilhavam entre os antigos eram homens sábios, previdentes, corajosos e dignos do trabalho. Eles tinham assim sempre as suas armas nas mãos. Eles nunca presumiam que o inimigo não viria. Eles estavam sempre prontos para qualquer eventualidade. Eles eram invencíveis. E quando se deparavam com algum inimigo, eles não esperavam um reforço para atacar. As tropas que eles comandavam eram bem disciplinadas e sempre bem dispostas a enfrentar o primeiro sinal do comandante. Entre eles, a leitura e o estudo vinham antes da guerra e eles se preparavam para ela. Eles defendiam com cuidado as suas fronteiras e fortificavam as suas cidades. Eles não investiam contra o inimigo quando sabiam que estavam preparados. Eles atacavam do lado mais fraco, quando as suas tropas estavam desleixadas, preguiçosas, ociosas. Antes de terminar esse capítulo, eu devo te prevenir contra 5 defeitos, que embora pareçam inofensivos, eles são perniciosos e assim apresentam obstáculos mortais que derrotaram a prudência e a bravura mais de uma vez. O primeiro é o entusiasmo excessivo em enfrentar a morte. É uma atitude temerária que dizem que é coragem, intrepidez e valor, mas no fundo só merece o título de covardia. Um general que se expõe, sabe, como um simples soldado, buscando os perigos da morte, que combate, manda combater até o limite, é um homem que merece morrer. É um homem precipitado, incapaz de encontrar recursos para safar-se de um mau momento. É um covarde, incapaz de sofrer a menor derrota sem se frustrar. E acredita que está tudo perdido se nada sair como ele planejou. O segundo perigo é o cuidado excessivo para conservar a vida. Ele acredita que é necessário o exército inteiro, sabe? E ele dá mostra de covardia. Ele não ousa, ele se abastece assim às custas, né, daquilo ali. Ele tem medo até da própria sombra, gente. Ele fica assim esperando sempre uma ocasião mais favorável. Ele perde a ocasião, não toma iniciativa. Mas o inimigo, que está sempre à espreita, se aproveita, sabe? Quando um general assim está com medo, ele perca toda a esperança. O adversário vai prender ele, vai roubar todo o abastecimento e o fará morrer pelo amor demasiado que tinha em preservar a própria vida. O terceiro período é a cólera, a ira. Sabe aquele general que não sabe se controlar, que fica, sabe, não tem domínio sobre si mesmo e se deixa assim arrebatar, enfurecido? Ele será enganado pelos inimigos, porque eles vão provocar ele, vão armar assim 1000 emboscadas, enquanto a irritabilidade dele não vai deixar ele reconhecer as coisas, ele infalivelmente vai cair. O quarto período é a excessiva infragilidade. Ele não deve, sabe, se ofender, achando que a honra dele está, gente, levemente ofendida. Ele vai correr o risco de perdê-la irremediavelmente. Ele deve dissimular. Ele não deve se desencorajar diante de alguns fracassos e achando que está tudo perdido porque sofreu algum erro, algum baque, um fracasso. Você está entendendo? O quinto período é o amparo, a ajuda, né, em relação aos soldados, uma complacência. Um general que fecha os olhos para a desordem, que não ousa punir e teme que eles estejam sempre
cansados por causa do trabalho, não ousando por essa razão impor-lhes novas tarefas, é um general fadado ao fracasso. Os subordinados devem sempre ser punidos e devem sofrer provações. Se você quiser, sabe, tem que manter eles ocupados sempre, não permita que eles se mantenham ociosos. Puna-os com severidade, mas sem rigor excessivo, tá? De castigo e trabalho com discernimento. Então, fica claro que um general hábil, ele evita todos esses defeitos sem desesperadamente buscar viver ou morrer. Ele deve ir com prudência, segundo as circunstâncias. E se há justas razões para se irritar, que faça, mas não imita a ferocidade de um tigre. Se ele acha que a honra dele está maculada e quer reparar, que ele siga as regras da sabedoria e não da fraqueza que vem de uma maneira comprometida. Que ele ame os seus soldados e os poupe, mas com moderação, né? Sitiando cidades, combatendo, fazendo tudo, ele deve conjugar a astúcia e a valentia. A sabedoria, as forças das armas. E ele deve, observar os erros dele quando ele cometeu e deve aproveitar o erro dos inimigos e induzir eles a cometerem outros. Uau! Aqui em Mãos nós temos a verdadeira universidade da guerra, gente. Essa é a arte das mudanças, do que se deve fazer e do que se deve evitar em relação aos erros. É isso aí. Gostou? Deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema. E eu te espero no próximo episódio, que daqui a pouco tá aí, tá bom? Ah, lembra, se você não me segue, aperta aqui embaixo e clica no sininho para você não perder nenhum dos próximos capítulos. Combinado? Obrigada. Tchau.